Descubra os segredos por trás dos fenômenos paranormais. Este é o Defining Ghosts. 28 de maio de 2025. Eram 3h47 da tarde. E, de repente, Portugal e Espanha, juntos, mergulham numa escuridão total. Foram 6 horas e 19 minutos. Assim, de silêncio elétrico total. 6 horas é muito tempo. Imagina, milhões de pessoas afetadas, né? Hospitais chegando no limite, aeroportos parados. Um caos. E qual foi a explicação oficial para isso tudo? Então, a versão oficial foi uma falha em cascata na rede elétrica. Sabe, aquele efeito dominó. Uma coisinha dá errado e derruba o resto. O básico de sistemas interligados. Exato. Mas será que essa explicação, assim, tão técnica, cobre tudo? E aquelas luzes azuis bem estranhas que viram sobre a subestação de Sacavém, lá em Lisboa? Luzes azuis? É. E tem mais. Técnicos espanhóis, eles juraram ter visto umas figuras humanoides perto dos transformadores um pouco antes do apagão começar. Figuras humanoides? Aí já começa a ficar diferente. Pois é. Hoje aqui no Defining Ghosts, a gente vai tentar entender o que pode estar realmente por trás desse apagão ibérico. Foi só um problema técnico mesmo ou tem algo mais aí? Para a gente ter uma ideia do impacto, é bom lembrar como estava o cenário de energia em 2025, né? O consumo mundial era absurdo. Tipo, 25.500 terawatt-horas. Que é o equivalente a... Pensa em 25 mil usinas de Itaipu ligadas o tempo todo. E quase 60% disso vinha só de 3 países: China, EUA e Índia. Uma concentração enorme. E a capacidade de guardar essa energia? Aí que tá o problema. A gente só conseguia armazenar uns 2.000 terawatt-horas no mundo todo. Muito pouco. Ou seja, super dependentes da geração contínua. Exatamente. Se tudo parasse de vez, as consequências seriam drásticas. Hospitais ficariam sem energia em 24 horas, água potável, talvez 72 horas. A civilização, como a gente conhece, talvez não aguentasse uma semana. Complicado. E foi nesse cenário que a Península Ibérica inteira apagou. Exato. E os detalhes estranhos continuam, né? A duração exata do apagão, 6 horas e 19 minutos. Tem gente que aponta uma ligação. Curiosa. O número 619. 619, o que tem ele? Numa interpretação cabalística, dizem que poderia remeter a um versículo da Bíblia, Êxodo 10, 21. E as trevas cobrirão a terra. Interessante, mas... Coincidência, provavelmente. Mas o fato é que esse não foi o primeiro apagão com esses elementos inexplicados. Tem um histórico disso. Tem mesmo. Se a gente voltar lá para 1965, teve aquele apagão gigantesco nos Estados Unidos e Canadá. Foram 30 milhões no escuro por 13 horas. Nossa. E teve coisa estranha associada. Sim, coincidiu mais ou menos com a época da morte do Aleister Crowley, o ocultista. E surgiram relatos de homens de preto, sabe? Aquelas figuras misteriosas. Sei, que aparecem em locais sensíveis. Isso. Depois, em 77, Nova York. Caos total por 25 horas. E isso foi logo depois do 5º ataque do serial killer Son of Sam. E aí o pessoal já começou a procurar significado, né? Numerologia. Sempre. Ligaram a data a ideias de julgamento final, essas coisas. E mais perto da gente, 2009, aqui no Brasil, 18 estados, 6 horas sem luz. Lembro bem desse. E aconteceu perto da OMS declarar a pandemia de H1N1. E não tem aquela história do Chico Xavier? Uma profecia sobre uma luz do cruzeiro se apagando? Exato, muita gente associou a isso. E voltando para 2025, o apagão ibérico também teve seus eventos paralelos. Na mesma semana, um meteoro explodiu sobre Madrid. Puxa vida. E ainda citam uma previsão da Baba Vanga, falando de trevas sobre o sul da Europa em maio. É impressionante como as coisas parecem se conectar, né? Mas será que não é um pouco da nossa cabeça, sabe? A gente querendo achar padrão onde só tem caos? É uma pergunta super válida. A busca por significado é humana, né? Principalmente no meio do caos. E aí entram as interpretações simbólicas, proféticas. Que tipo de interpretações? Ah, tem de tudo. Citam Nostradamus, algo como: por falta de luz, o grande fogo se extinguirá.
Tem uma frase atribuída ao Nikola Tesla lá de 1901, Tesla? O que ele teria dito? algo como eles usarão os fios como portais. Bem enigmático. Portais? Nossa. E o Chico Xavier, de novo, em 1980, teria psicografado algo sobre o Brasil passar por trevas 2 vezes antes de uma virada. Muita gente ligou isso ao eclipse de 99 e ao apagão de 2009. Faz sentido a associação, pelo menos. E até a data do apagão ibérico, 28 de maio de 2025, virou alvo de análise numerológica. E o que saiu disso? Olha, usando métodos como Cabala, Pitágoras, chegaram a conclusões que falavam em julgamento severo sobre a infraestrutura ou ligavam a data ao número 5, que para eles é caos, transformação radical. 5? Até no tarô foram buscar conexões. Viram lá o hierofante, o eremita, como símbolos de sistemas falhando, isolamento, escuridão. São formas de tentar dar algum sentido, né? Entendi. Então temos essas interpretações mais, digamos, esotéricas e o histórico, mas olhando para frente tem alertas bem concretos também sobre a nossa vulnerabilidade, né? Lembro do físico Michio Kaku falando sobre isso? Sim, o Kaku alertou sobre tempestades solares. Ele disse que uma bem forte, talvez lá por 2036, poderia ter um impacto devastador. Tipo no jogar de volta para o século XIX em termos de tecnologia. Nossa senhora, isso sim seria um apocalipse elétrico. Com certeza. E isso coloca o apagão ibérico e outros parecidos numa perspectiva diferente, né? Talvez não tenham sido só incidentes isolados. Talvez tenham sido avisos. Avisos? Avisos sobre como a nossa civilização tecnológica é frágil. Tem aquela frase do H.G. Wells: a civilização é uma fina casca sobre o caos. Perfeito. Essa dependência total da eletricidade nos deixa muito, muito expostos. Pois é. E a pergunta que fica martelando é: o que a gente faz quando as luzes se apagarem de verdade? E por muito mais tempo do que 6 horas. É a grande questão. Complicado. E talvez, para pensar nisso, vale lembrar outra frase que atribuem ao Chico Xavier. Qual? A escuridão só vence quem apaga a luz interior. Profundo. Bom, este foi o Defining Ghosts de hoje. A nossa busca por respostas nesses mistérios continua. Com certeza. E para fechar, uma citação de H.P. Lovecraft lá de 1933, que parece cair como uma luva. Quando as luzes se apagam, começamos a ver.